Pessoal, vamos lá? Antes de a gente entrar aqui no modelo de classificação, a gente precisa entender a dinâmica de funcionamento do aprendizado. Então veja só, eu poderia trazer esse bloco aqui lá no início, mas eu preferi primeiro a gente passar por regressão para vocês entenderem o que são esses algoritmos. E agora eu vou mostrar para vocês a dinâmica de funcionamento desses algoritmos. Depois que eu mostrar a dinâmica, a gente segue com mais algoritmos de classificação. Tudo bem? Então vamos lá, para a gente não se perder. A gente tem aprendizado supervisionado, vimos algoritmos de regressão e vamos ver algoritmos de classificação. Mas antes desses algoritmos de classificação, eu vou abrir um parênteses. Nós vamos entender como que funciona esse processo de aprendizado mais a fundo. Depois nós entramos em classificação, tá joia? Então veja só. A dinâmica de funcionamento, então, do algoritmo de aprendizado supervisionado. E aí nós vamos falar de overfit e underfit, que é um assunto extremamente importante. Então, olha só. Apresentamos como funciona, né? A gente apresenta para o algoritmo um número de exemplos compostos por pares de entrada e saída previamente conhecidos. O aprendizado supervisionado. Então, o que nós fizemos lá? Nós entramos com o número de cômodos e o preço, a depender da quantidade de cômodo. O objetivo do algoritmo é aprender a função ou regra geral que relaciona essas entradas às respectivas saídas. Então, qual que é o objetivo? A gente entra com o número de cômodos, ou seja, com variáveis de entrada, com variáveis de saída, que são relacionadas àquelas variáveis de entrada. A gente vai treinar o modelo e a gente vai querer achar uma função matemática que pode ser aplicada a novos dados para prever o resultado esperado. Então, olha só. Nós pegamos esses valores, treinamos, vai gerar uma função matemática para a gente de forma que a gente vai poder entrar com um novo dado e com base nesse novo dado, essa função matemática vai ser aplicada e nós teremos então aqui uma resposta, que seria no caso a previsão, né, para uma casa de 4 cômodos, certo? Foi o que nós vimos até agora, beleza? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais nesse processo aqui. Veja só. A partir de uma base de dados rotulada, por que rotulada, pessoal? Porque é aprendizado supervisionado. Lembre, supervisionado, a gente está supervisionando o aprendizado. Então, eu entro com dados de entrada e o dado que se refere, o dado de saída que se refere a esses parâmetros aqui da entrada, né? Então, uma casa com X cômodos, no bairro tal, enfim, vai ter um determinado valor. Eu vou treinando o modelo com esses dados de entrada e dados de saída. Mas vamos aprofundar isso aqui. Ó. A partir de uma base de dados rotulada, geram-se dois subconjuntos disjuntos. A base de treino, contendo, por exemplo, 70% dos dados originais, e a base de teste, contendo, por exemplo, 30% dos dados originais. A base de treino é submetida ao treinamento do modelo, que é calibrado de acordo com os dados apresentados. Após essa etapa, apresentam-se os exemplos da base de teste para o modelo que deverá realizar a predição. Então, olha só. Como que acontece? Aqui nós temos um monte de dados que seria, por exemplo, equivalente a esses dados aqui. São os dados de entrada que vai alimentar o nosso modelo, certo? E o que vai acontecer, pessoal? Uma parte desses dados a gente vai treinar. A gente vai usar uma parte desses dados para treinar. Vamos supor que nós tenhamos 1 milhão de dados. Quer dizer que eu vou pegar 700 mil dados para treino. E eu vou separar 300 mil dados que não estarão no treino e depois vão ser usados para testar o modelo. Por que eu não pego 1 milhão e jogo para treinar? Porque eu tenho que deixar dados, pessoal, para treinar o modelo, para testar o modelo, dados que não foram usados no treino. Então, veja só, eu vou pegar 700 mil dados e vou usar para treino. Então, o que vai ter nesses 700 mil dados? Vai ter os dados de entrada e o rótulo dos dados. É como se tivesse o quê? Os dados de entrada, que são o número de cômodos, e o rótulo, que é o preço, que é a saída esperada, né? Supervisionado, a gente tem a entrada e a saída. A gente tem a entrada e o rótulo. Então, eu vou treinar um modelo com base nesses 700 mil dados. Vou treinar um modelo, ele vai chegar na equação matemática. Como que eu sei se essa... Vamos supor que ele chegou na seguinte equação aqui, tá? Lembrando que, vamos pegar o modelo aqui, ó. É y, né? Qual que é a nossa fórmulazinha? Y vai ser igual a ax mais b. De forma que x vai ser o número de cômodos, né? Ó, vou fazer diferente, vou colocar aqui, ó, a mais bx. Deixa eu seguir o mesmo parâmetro. A mais bx. A gente está usando de exemplo aqui a regressão linear, mas vale para outros algoritmos, tá? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui, o nosso modelo aqui, ele vai ter que achar o valor de A, ele vai ter que achar o valor de B. E esse B aqui, ó, é multiplicado pelo número de cômodos, certo?
E o que acontece? Eu pego então esses 700 mil dados aqui, ó, e vou usar esse para treinar o modelo. Vamos supor que ele chegou no seguinte resultado. Ele falou que o A aqui, ó, vale 2 e o B vale 30 vezes, né, o número de cômodos. E o que vai acontecer agora? Eu vou pegar então esses dados aqui, ó, que não foram usados no treino. Eu vou pegar eles para testar o modelo. Então eu vou entrar aqui, ó, eu vou alimentar aqui agora com um novo dado que eu vou usar para teste. A gente não usou aqui o exemplo 4, é como se eu pegasse o 4 para testar. Então eu vou pegar aqui, ó, um valor para testar. Então agora eu vou testar com o número de cômodos de um lugar que tem 7 cômodos. Então eu tô usando, deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. A cor verde, porque eu estou falando de dados de teste, né? Que é o dados de teste. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou entrar com 7 para testar. Eu quero 7 cômodos. E aí vai chegar no resultado. Ele vai pegar 2 mais 30 vezes 7 e vai chegar no resultado. E aí, pessoal, como o meu dado de teste, eu entrei tanto com o dado de entrada, ou seja, o número de cômodos e a saída, eu consigo ver se o resultado aqui do meu y está condizente ou não. Vamos supor que aqui deu, vai dar quanto aqui? Vai dar 210, 212. Então quer dizer que seria 212 mil uma casa com 7 cômodos. Mas no rótulo desse dado aqui que eu entrei, ó, uma casa de 7 cômodos, na verdade, ela vale 800 mil, vamos supor. Então o que eu estou percebendo aqui? Olha só, a gente treinou um modelo, a gente chegou nessas variáveis aqui, ó. O modelo nos trouxe esses parâmetros. E aí, ele fez o cálculo, então falou que uma casa, quando eu entrar com um dado de 7 cômodos, ele vai me resultar em 212 mil. Mas veja só, pessoal. Na verdade, quando tem 7 cômodos, o meu dado real fala que a casa é 800 mil. Então, olha, tá muito errado esse modelo. Não tá legal. Então, olha só, o que vai acontecer? A gente vai treinar mais. Eu vou falar assim, ó, não tá legal. Então, a gente vai treinar mais ainda esse modelo. E ele vai me trazer um novo parâmetro. Então, olha só. O parâmetro que ele tinha trazido era 2,30, né? Agora ele vai falar, não, esse parâmetro não tá legal. Então, agora vamos trazer novos parâmetros. Ele vai falar que agora ele treinou um modelo. O treinamento é o que? Azul, né? Então, deixa eu pegar a canetinha azul, ó. Do treinamento, ele trouxe lá que agora o A vale 200 e o B, né, que são os parâmetros que o modelo treina para poder chegar no resultado mais apropriado, vai valer 100. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar dados históricos e vamos treinar esse modelo. Então eu vou treinar de novo com o dado 7. Poderia ser com o dado 8, com qualquer dado. Mas eu quero treinar para a casa que tem, vamos pegar o caso aqui, ó, da casa que tem 7 cômodos e ela vale 800 mil, tá? Então, olha só, eu vou agora testar com 7 cômodos. Então, tivemos um modelo, eu quero testar, eu quero usar um dado de teste, um novo dado para testar esse modelo. Então, eu vou ter o quê? 200 mais 100 vezes 7. E o que ele vai me trazer? 200 mais 700, igual a 900. Então, olha só, antes tinha dado 200 mil, agora está dando 900 mil. Mas o valor da minha casa, quando tiver 7 cômodos, é 800 mil. Então, veja, esse modelo já está mais parelho. Ele parece que está melhor ajustado ao que a gente precisa. Então, vocês estão entendendo a dinâmica? Eu vou ter 100% de dados ali que eu poderia entrar com esses dados para treinar o meu modelo. Mas eu vou dividir. Eu vou pegar 70% desses, ou que seja 20, desculpa, ou que seja 80, que seja 60, mas enfim, uma conversão mais usual assim é usar 70. Então, eu vou pegar 70% dos dados que eu tenho aqui no meu histórico e vou usar isso para treinar o modelo. Esses 30% dos dados que restaram, eu vou testar se o modelo matemático gerado com base nesses 70% dos dados está condizente com o que os 30% dos dados estão dizendo. Se não tiver condizente, eu vou treinar mais esse modelo para ver se os 30% de dados que eu vou usar para testar vai trazer um bom resultado. Vocês estão entendendo? Eu fico preocupado se vocês não estiverem entendendo isso aqui. Então, olha só, nesse caso aqui, por exemplo, a gente foi treinando o modelo e a gente chegou na equação mais legal. Eu poderia treinar mais ainda. Poderia falar, cara, 900 mil, mas a gente estava esperando 800 mil. Eu vou treinar mais. Eu posso chegar e treinar mais. Então, eu posso dizer agora que, na verdade, esse parâmetro aqui, ó, esse valor de A, na verdade, não é 200, é 100. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou testar. E aí, como que eu vou testar? Opa, tirar isso aqui. E aí, como que eu vou testar? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou então pegar 7, né? Que é o valor que eu vou usar para teste aqui, ó. Vai ser 100 vezes 100 vezes 7, que é ó, 100 mais 100 vezes 7, né? Vai dar 100 mais 100 vezes 7 vai me dar 700. 700 mais 100 igual a 800. Então, olha só. Opa, ficou igual. Então, será se esse aqui é o meu melhor modelo? Os meus melhores parâmetros? Será se essa aqui é a minha função matemática? Que o meu modelo melhor
Encontrou? Pode ser que sim. Obviamente vai ter que treinar mais, porque eu só fiz um exemplo muito simplório, né? Eu só usei uma casa com 7 cômodos. Mas nós vamos usar aqui, ó, vários parâmetros, diferentes cômodos. E aí, pessoal, aqui é um modelo muito simples, né? Se a gente for pegar o exemplo do mundo real, aqui vai ter parâmetro de número de cômodos, de metragem, se tem garagem, se tem 2 andares, se a região é violenta, qual a renda per capita da região, se a região tem um comércio mais vivo, né? Tem um supermercado perto. Então, tudo isso contribui para o preço de uma casa. Então, pensa, com esse monte de variável, nós vamos treinar o modelo e depois vamos usá-las para testar. Até que o modelo vai achar a função matemática que melhor vai se ajustar a esses dados de teste. Tudo bem? Então, essa é a dinâmica. Então, olha só, uma vez que os dados utilizados no treino são apenas uma amostra e não representam completamente a população, busca-se a generalização do modelo. A generalização do modelo refere-se à capacidade de um modelo de aprendizado de máquina ter um bom desempenho em novos dados não vistos. Então vejam, a gente busca generalizar. A gente quer uma função matemática que é capaz de generalizar. O que é generalizar? Que ela consiga, ela não pode decorar os dados, ela tem que entender esses dados. Ela tem que ser uma função capaz de generalizar, ou seja, pode chegar novos dados que ela ainda não viu, que, por exemplo, seriam esses dados de teste, e ela vai ser capaz de pegar esse dado, interpretar esse dado e gerar uma resposta, uma saída que é esperada. Então, ela é generalizada, ela não pode ser uma coisa estanque. Ela tem que ser capaz, ela tem que ter uma certa flexibilidade, entende? Ela não pode ser muito simples, mas também não pode ser muito complexa, porque senão vai decorar os dados. A gente vai ver, quando a gente falar de overfit e underfit, vai ficar mais claro. Mas fiquem com isso aqui, ó. Nós temos que achar um modelo que é capaz de generalizar. O objetivo principal na aprendizagem de máquina é criar modelos que possam prever bem novas observações. Isso significa que o modelo deve aprender os padrões e regras existentes no dado de treinamento, em vez de simplesmente memorizá-los, para que possa aplicar esse conhecimento a situações futuras. A generalização está intrinsecamente ligada aos fenômenos de superajuste, overfitting, e subajuste, underfitting. Então, na próxima aula, nós vamos entrar em underfitting e overfitting, beleza? Daqui a pouco.